Quando seus dias forem completos e você descansar com os seus antepassados, eu farei surgir depois de você um dos seus descendentes, o seu próprio filho, e estabelecerei o reino dele. Ele construirá um templo para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A sua dinastia e o seu reino serão firmemente estabelecidos para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Todos nós conhecemos esta história, não é? Acho eu. E como o Miguel estava a dizer, e é talvez o meu ponto principal, estamos muito habituados a estas histórias de Natal e estamos a entrar nesta época de Natal. E o meu principal desejo para hoje é que nós possamos não perder o espanto. Não perder o espanto, porque quão incrível é aquilo que está relatado aqui neste episódio e nos outros que vemos à frente, relacionados com o Natal. Como é incrível e espantoso, sabem? Nós vivemos numa altura onde vamos estar com um frenesim de coisas a acontecer à nossa volta. Há 1001 coisas que vão estar a acontecer na altura do Natal. Mas o meu desejo é que nós possamos não perder o espanto,
por um Deus incrível que nós temos e por uma história real que mostra esse incrível, o quão incrível o nosso Deus é. Sim, que mostra que o nosso Deus, acima de tudo, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Sim. Ao ler aquelas primeiras passagens, todas elas no Velho Testamento, havia essa promessa. O povo de Deus tinha há anos e anos essa promessa de que viria aquele que iria reinar para sempre, aquele que iria ser o Messias, aquele que iria ser o Salvador. Essa promessa que um menino iria nascer e que ele iria reinar sobre todas as coisas. Alguns não percebiam muito bem o que era essa promessa, mas uma coisa posso-vos dizer, irmãos, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E esta história do anjo Gabriel com Maria é um exemplo de que Deus cumpre as suas promessas e Ele fala de uma maneira incrível e impressionante. Pensem, estudiosos dizem que durante cerca de 400 anos, depois das últimas profecias, houve aquilo que chamam de silêncio, onde não houve mais profecias sobre a vida de um Salvador, onde parecia que Deus não estava a falar, mas Deus é um Deus que fala. Ele tinha prometido que Ele iria enviar o Salvador. Deus tinha o seu tempo. O tempo de Deus é o dele. E então chegou a altura de Deus cumprir a sua promessa. Vocês conseguem imaginar ali nos céus, aquele início do versículo, quando no sexto dia Deus enviou o anjo Gabriel. Deus enviou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus Pai envia no meio daqueles anjos, o anjo Gabriel, para ele ir a uma pequena cidade, Nazaré, que nem era uma das cidades mais importantes naquela altura, bem longe do centro de Jerusalém, numa altura onde o povo vivia tempos difíceis, numa altura em que estavam a ser dominados pelo Império Romano e de uma forma bem forte, numa altura em que estavam a ser governados por um rei que só fazia asneiras, chamado Herodes, numa altura em que, de certa forma, parecia que tudo estava a correr mal. Deus decide cumprir a maior das suas promessas, a promessa das promessas que nós estamos a celebrar, que é enviar o seu Filho para vir descer, como cantamos hoje, para se fazer homem. Que promessa e que cumprimento! E ele fala de uma maneira à forma dele, ele fala de uma maneira incrível. Ele escolhe uma rapariga, não sei, a Bíblia não é clara na idade que Maria teria, mas estava prometida em casamento e naquela altura era bastante jovem. Imagino um pouco mais velha do que a Mariana. Já pensaram? Incrível, mas Deus decide usar alguém, uma rapariga, sim, da linhagem de Davi, também José, ela estava prometida a José, da linhagem de Davi, porque haviam promessas bem claras para serem cumpridas. E ele escolhe aquela rapariga. E a primeira coisa que o anjo diz quando chega à beira de Maria, diz que ela se alegra, que ela foi agraciada. Aliás, 2 vezes o anjo diz: alegra-te, Maria, porque foste agraciada. Por outras palavras, Maria recebeu a graça de Deus. Ela, como qualquer um de nós, foi apenas um instrumento usado por Deus. Recebeu a graça de Deus sobre ela para cumprir algo que é incrível, que é maravilhoso, que é tremendo, mas algo fantástico, mas escolhida. Sim, se calhar ninguém daria nada por ela, uma mulher. Só o facto de ser mulher já seria das poucas pessoas que as pessoas pensariam que um anjo iria falar com ela. No entanto, Deus manda o anjo Gabriel falar ali com Maria. E assim se dá o início ao cumprimento da promessa, da vinda do Salvador. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Há ali uma altura em que o anjo Gabriel diz: pois nada é impossível para Deus. Nada. Essa é a minha principal mensagem para nós, irmãos. Nada é impossível para o nosso Deus. Para o nosso Deus não é impossível Ele cumprir o plano que Ele tinha através de um nascimento de uma criança, através de uma virgem. É algo que nos dias de hoje vai causar muita confusão, mas podem acreditar que esse é o plano e foi o plano de Deus, através do seu Espírito Santo, de dar à luz aquele que vier a ser o Salvador do mundo, Jesus, através do nascimento de uma virgem. A virgem dará à luz o Salvador. Ele é um Deus incrível, Ele é um Deus que faz os impossíveis, pois nada é impossível para o nosso Deus. E não há promessa que Ele não possa cumprir. Ele é o Deus que cumpre. Ele sempre cumpriu as suas promessas, sempre vai cumprir. Por vezes não compreendemos bem essas promessas. Aconteceu aqui com muitas pessoas que não perceberam bem o que é que estava a acontecer, ou o que ia acontecer, mas Ele é um Deus que cumpre as promessas. Nós podemos ter essa certeza. No seu tempo,
Nós às vezes cansamos de esperar. Imagina o que é esperar aqueles 400 anos de silêncio. Não é? Se a minha mulher ficar em silêncio um minuto, eu já acho que se passa alguma coisa de mal. Imaginem o que é tanto tempo. Mas Deus tinha um plano. E Deus tem um plano. E esse é um plano tremendo. E é esse plano que nós estamos a celebrar e vamos estar a celebrar durante estes tempos. E vamos estar a lembrar deste nosso Deus, que é um Deus que cumpre as suas promessas. E outra coisa que nós podemos ver sobre o nosso Deus é que Ele é um Deus que fala. É incrível, não é? Ele enviou o anjo para falar com Maria. Já antes, ali em Lucas, relata o episódio com Isabel e Zacarias, em que o anjo fala com eles também. Mas Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que escolhe as diferentes maneiras. Ele é um Deus que fala connosco. E Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ainda hoje, Ele é esse mesmo Deus que quer falar connosco. Ele é um Deus que fala e que capacita. Agraciada és tu, Maria. Agraciada é pela graça dEle. A Bíblia diz que Ele é... Desde a fundação do mundo, Ele tem boas obras para nós praticarmos. É óbvio que esta obra preparada para Maria é algo de incrível, dar à luz aquele que é o Filho do Altíssimo, mas da mesma forma, pela graça de Deus, eu e tu, irmãos, Ele tem obras preparadas para nós, para sermos usados por Ele. Amém. Sabem o que é que havia de especial em Maria? Sabem? O favor de Deus sobre ela, a graça de Deus sobre ela. Sabem o que é que há especial entre mim e ti? O que há? Essa mesma graça. Esse mesmo favor de Deus. E Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que quis falar. Falou de uma forma incrível com Maria, através do anjo. Mas Ele é o Deus que quer falar comigo e contigo ainda hoje. Ele é esse Deus que cumpre as promessas e que quer falar connosco. Pode ser através de um anjo. Pode ser através da sua palavra. Pode ser através de uma música de louvor, pode ser através desta mesma mensagem, mas Ele é um Deus que fala, que tem esse desejo de falar connosco, e Ele é esse Deus também que nos capacita, que tem obras preparadas para mim e para ti, como Ele tinha ali. Mas que obra incrível, não é? Que Ele tinha preparado ali, numa altura onde nada fazia prever, se calhar. Mas Deus é incrível, Ele faz isso. Eu não sei em que alturas tu estás, eu não sei que situações é que tu estás a passar, eu não sei se tu vais ser agraciado, olha, agraciado, porque Deus está contigo. O que é que tu irias sentir nesse momento? Mas será que... Mas eu não sei porque é que tu estás a passar, mas Deus conhece, Deus sabe o que se passa, independente das circunstâncias. Ele pode e quer usar-te. E se tu tens promessas de Deus sobre a tua vida, e todos temos, irmãos, podes ter a certeza que Ele é esse Deus que cumpre. Este é o nosso Deus, sim? Este é o nosso Deus. É um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que fala connosco, é um Deus que quer capacitar-nos para a sua obra. Foi Ele que capacitou Maria, foi Ele que falou com ela. E, apesar de ser pela graça de Deus, nós temos a aprender com a atitude de Maria, com certeza. Sim, nós temos a humildade com que ela responde àquilo que Deus está a falar. É algo que tem que nos desafiar nos dias de hoje. Não é? A última coisa que ela diz é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E isso é o desejo para todos nós. Nós somos servos do Senhor, que aconteça connosco de acordo com a sua palavra. É o meu desejo para cada um de vocês. Somos servos do Senhor, que aconteça connosco de acordo com a sua palavra. Por vezes pode parecer que vai ultrapassar as nossas circunstâncias, com certeza. Imaginem a reação de Maria quando o anjo fala com ela e diz: tu vai, agraciada sejas Maria, mas Deus está contigo. Como assim? Espera aí, que é que ela ficou surpreendida? O que é que se passa? Ficarás grávida, Ficarás grávida. Conseguem imaginar o que é que terá acontecido naquela altura, no coração daquela jovem, prometida em casamento? Com tudo aquilo que ela pensou em todas as consequências que poderiam acontecer, em todas as implicações que isso teria, na possibilidade de José poder abandoná-la, na possibilidade das pessoas a poderem ridicularizar, na possibilidade de uma rapariga jovem, entre a juventude e a adolescência, estar a falar sobre um anjo e contar essa história. No entanto, a resposta dela é inspiradora. E é pela graça de Deus, é inspiradora. Sou serva do Senhor, que aconteça conforme a sua palavra. O meu desejo é que nós possamos ser impactados por esta resposta. No nosso dia a dia possamos dizer: não, Senhor, sou o teu servo.
independentemente das consequências, independentemente daquilo que eu posso imaginar que humanamente não vai acontecer, ou pode acontecer, das reações disto ou daquilo, do que pode acontecer no meu dia-a-dia. Sou o teu servo, que a tua vontade seja feita. Porque Ele é o Deus, vale a pena, porque Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. E porque Ele é o Deus que nos fala, e Ele é aquele Deus que tem obras para nós fazermos. Obras preparadas para a nossa felicidade. E Ele é o Deus que salva. E nunca se deixem espantar por isso. Nosso Deus salva. E o anjo diz a Maria, como é que ele diz? Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E o próprio nome de Jesus significa Deus salva. E nós estamos a cantar sobre esse nome, que significa que o Salvador estava para chegar. E essa promessa de anos e anos e anos estava para ser cumprida. E era uma promessa que ia mudar o mundo de uma vez por todas. Nunca mais nada iria ser igual. E nós estamos aqui, e que somos cristãos, essa é a promessa e é a verdade e a realidade que nos tem que impactar. Diariamente, e mesmo quando durante o Natal, pensar como é que é possível que este Deus incrível, que este Deus fantástico, rodeado de anjos, tenha decidido enviar o seu Filho para vir como um bebê e ver entre nós para salvar o mundo. Porque precisávamos de um Salvador. Porque tu e eu precisávamos de um Salvador. Porque a Bíblia é clara, todos nós tínhamos pecado. Não há um que não tivesse pecado, mesmo Maria. A Bíblia é clara nisso. Há apenas um. Aquele que ela tinha depois, Jesus, o único, nascido pela obra do Espírito Santo, de uma virgem, viveu uma vida santa, sem pecado. E todos nós sabemos, foi à cruz e morreu por nós. E aqui estava a começar o plano de salvação para a própria Maria. E para mim e para ti. Porque o nosso Deus é um Deus que salva. O nosso Deus é um Deus que salva. E toda a honra e toda a glória, e não percas esse espanto. Não percas esse espanto. Como é que é possível que o nosso Senhor, Todo-Poderoso, Ele que tem todo o poder, Ele é suficientemente poderoso para cumprir as suas promessas. E Ele é completamente cheio de graça e de amor para querer cumprir essas promessas. Por amor a nós, Ele enviou o seu Filho. Fantástico! É incrível! É incrível! Agora, há uma altura em que Maria diz, mas como? Mas como? Zacarias também disse, mas como? Estava a ver a história do Kids toda esta semana, até tinha tido o privilégio no ano passado de estar a contar que do próprio anjo Gabriel também a falar com Zacarias, e Zacarias de certa forma a rir-se, mas como é que isso vai acontecer? Ela está já em idade, e sabem o que é que aconteceu a Zacarias? O que é que aconteceu a Zacarias? Ficou mudo. Depois estava a tentar explicar o que é que tinha acontecido, mas como? Mas a palavra usada aqui por Maria no como, traduzida na linguagem original, é um como diferente. É um como de, ok, eu confio em ti, mas como é que tu vais fazer isso? De que forma é que tu vais fazer isso? Como acontecerá se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre você. Sim. Maria, Ele virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, aquilo que parecia impossível foi possível. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que enviou mais tarde o seu Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que está em mim e em ti, que Ele derrama sobre nós para nos capacitar. Porque o nosso Deus é um Deus que capacita. É Ele que assegura. Mas como? Tu às vezes podes pensar, mas Deus, mas como? Como é que é possível? Eu sei que tu tens promessas, eu sei que tu me queres usar, mas como? Como, Deus? Ele enviou o seu Espírito Santo sobre mim e sobre ti, para que nós pudéssemos ser capacitados para fazer as obras que Ele quer fazer no nosso dia-a-dia. Para sermos usados da mesma maneira que Ele usou, de uma maneira incrível, Maria, para nós sermos usados. Tenhamos nós, irmãos, a humildade
de Maria nesta história. Damos nós a disponibilidade, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que possamos perceber esta graça, este amor, este poder incrível de um Deus que nos ama, que enviou o seu Filho e que nos quer usar, a mim e a ti, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Tenhamos nós esta confiança de que Deus vai providenciar tudo aquilo que nós necessitamos para as obras que Ele preparou para nós. Seja elas quais forem, durante estas semanas, que nós possamos aceitar aquilo que vai para além da nossa compreensão. Porque há coisas que às vezes não vamos compreender, irmãos. A Virgem ficará grávida, dará à luz um filho. Tenhamos nós a capacidade de aceitar aquilo que não compreendemos. Claro que queremos compreender mais e mais, mas vai haver coisas que nunca vamos conseguir compreender, irmãos. Nunca. Há coisas que eu nunca vou conseguir compreender. Há cada vez mais algumas que eu percebo mais e melhor, mas como é que é possível? Este Deus que nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho e Ele tomou a forma humana. E todo este plano incrível. Há coisas que vão além da nossa compreensão. Tenhamos nós a coragem, a confiança de aceitar mesmo aquilo que vai para além daquilo que nós podemos imaginar. Sim? E possamos nós, como Maria fez, confiar neste Deus poderoso e no poder do seu Espírito Santo em nós. No poder do seu Espírito Santo em nós e através de nós. E ao pensarmos durante estas semanas na história do Natal, na vinda do nosso Salvador, na maneira como Deus fala, que Ele possa mesmo renovar em nós o espanto. Este espanto que vai além de todas as coisas. Que no meio daqueles dias confusos, no meio de tanta coisa à nossa volta, no meio de tanta comercialização do Natal, nós nos possamos lembrar, ouvir da Sua Palavra, leiam da Sua Palavra, vamos meditar ao longo destas semanas sobre estas histórias à volta do Natal, histórias reais, com pessoas reais, com um Deus real, em cidades reais, com um Deus que capacita, com um Deus que cumpre as suas promessas, fala, sempre falou, sempre vai querer falar, é Ele que nos capacita, com um Deus que salva e que deu início ao seu plano incrível e nunca mais o mundo foi igual. E é isso que nós estamos a celebrar durante estas semanas, irmãos. Estamos a celebrar um Deus incrível e estamos a celebrar a vinda do seu Filho amado, a vinda do... Como é que é? Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai David e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E a verdade é que o seu reino continua. Ele está a reinar com o Pai sobre todas as coisas. Ele quer abençoar cada um de nós. Que nós possamos ser impactados. Não tenham medo. Não tenhas medo. Foste agraciado por Deus. Se tu tens a tua vida entregue a Jesus, não tenhas medo. Ele tem grandes planos para ti. Tu foste agraciado por Deus. Este grande plano de salvação impactou-te a ti e a mim. Que nós possamos, durante estas semanas, meditar nisso, pensar nisso, ficar espantados por isso e louvar o nosso Deus por isso. Eu vou pedir ao grupo de louvor para vir à frente e vamos ficar em pé. Sim, vamos desde já responder. Vamos responder em louvor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Vamos louvá-lo porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Vamos louvá-lo porque Ele é o Deus que salva, que fala connosco e está atento, porque Ele quer falar contigo. Vamos louvá-lo pela promessa das promessas de enviar o seu Filho para vir aqui ao mundo, descer da glória por mim e por ti. Sim?